Vocês estão aqui ainda? Achei que todo mundo tinha ido embora já. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo dia eu recebo um monte de perguntas sobre física, sobre como é morar fora. Então, só pra gente poder começar a pegar o ritmo de novo da nossa conversa aqui, vou começar respondendo algumas perguntas que me mandam. Se você tiver alguma, só mandar na hashtag O Físico Responde, que logo eu respondo pra vocês. Beleza? O André Guelph está perguntando: no inverno os canais chegam a congelar? Não é muito comum os canais de Amsterdã congelarem no inverno. Há 3 anos atrás, se eu não me engano, os canais congelaram, mas isso, pelo que eu tenho perguntado, ocorre uma vez a cada 7 anos, 8 anos, deles congelarem. Estou esperando muito. Esse ano eu gostaria de ver eles congelados, porque se já que vão para passar frio, vamos passar frio vendo algo diferente. Então, a torcida para esse ano ver os canais congelados, mas não, o inverno não começou muito pesado não. Talvez não vai ser esse ano que eu vou ver isso. O Leandro Floyd pergunta: por que proíbem de correr no corredor, sendo que o próprio nome diz que é para correr? Ok, né? O Ivan da Taverna está me perguntando: quais são as análises mais surpreendentes que você já viu usando Big Data? Eu acho que a mais surpreendente que vem à cabeça é uma que eu já falei em outras situações, até no Nerdcast, que foi uma análise que o pessoal da Target, que é uma rede de supermercado americana, fez, que eles queriam detectar quanto pessoas aparentavam estar grávidas. Eles olhavam o perfil de compra dos clientes. Com esse perfil de compra, eles tentavam descobrir se 9 meses depois as pessoas estavam grávidas e faziam promoções específicas de carrinho de bebê, de leite, essas coisas. E o interessante é que teve um caso de uma garota menor de idade que foi lá e comprou um monte de coisa. E ela recebeu alguns meses depois a carta oferecendo esses itens de bebê para ela. E os pais dela ficaram muito bravos porque ela era uma menor de idade, recebendo coisas de bebê, onde já se viu, isso era um absurdo. Só que no final das contas ela sim estava grávida. E isso acabou gerando uma grande comoção, porque o modelo acertou uma coisa que os próprios pais dela não sabiam. Foi o primeiro grande exemplo que mostrou que Big Data podia descobrir coisas que antes a gente não sabia como fazer. E uma outra pergunta, que daí eu sempre me faço, não muito relacionado a isso: o que foi que essa menina comprou para dar um sinal tão forte e eles conseguirem acertar? Pensa nisso. O Diego Linhares está me perguntando: o que preciso para trabalhar como dev na Holanda? A Holanda está cada dia mais se tornando o Vale do Silício da Europa. Então muitas startups estão surgindo aqui em Amsterdã. O governo tem feito um grande esforço para que startups se estabeleçam aqui. Então é um mercado que está crescendo muito. Tem a vantagem de ser um país que se fala inglês, então você não precisa falar o holandês para poder viver aqui. Isso facilita para que pessoas de fora se mudem para cá. Então é um mercado que está muito aquecido. Muitas empresas têm realmente se estabelecido aqui. A sede europeia do Uber fica aqui, a sede mundial da Booking fica aqui, TomTom fica aqui, Philips fica aqui. Então, grandes empresas e pequenas startups que estão cada vez surgindo mais. E, além disso, uma opção, se você quer vir para cá, nós estamos sempre contratando lá na Booking. Vou deixar aqui embaixo algumas vagas que estão abertas. Se inscreve lá, clica nesse link e se inscreve por esse link, por favor, para poder, quem sabe, você virar um colega meu aqui no futuro. O Bruno Santos me pergunta: Caio, como é que é o almoço holandês? Essa pergunta é muito boa. Os holandeses não almoçam como a gente almoça no Brasil e como a maior parte dos países do mundo, pelo que eu saiba. Eles comem basicamente no almoço um sanduichinho, uma fatia de pão com um pedaço de queijo, de vez em quando uma salada, de vez em quando um ovo cozido. Muito estranho para quando você vem de fora, porque eles realmente não comem nada. Eu perguntei uma vez para um colega holandês de onde surgiu essa tradição estranha de não comer nada, e ele me falou que isso foi muito no início do século XX, que as famílias tinham que trabalhar fora, elas precisavam trabalhar fora e não tinham tempo de preparar almoço. Então, meio que por ser tradição, as famílias pararam de comer almoço e comiam um café da manhã forte e uma janta forte. E o almoço era praticamente
praticamente só uma coisinha para poder aguentar. Colegas meus que trabalham aqui no Booking.com há muito tempo, que chegaram antes da empresa ser internacional como é hoje, relatam que quando eles trabalhavam, o almoço era praticamente isso, um pedaço de pão com uma fatia de queijo, só isso. E hoje em dia a empresa teve que mudar muito essa tradição por ser tão internacional. Então hoje a gente tem um almoço completo, uma cantina com várias opções, mas mesmo assim os holandeses a gente vê eles comendo lá quase nada. É bem estranho. O Parreiras, o Gu tá perguntando: Caio, como vai o seu primo Marco Gomes? Além de estar morando em Nova York, o que eu posso dizer é que desde que ele fechou o perfil dele no Facebook, o número de tretas que eu vejo diariamente diminuiu incrivelmente. E pra mim, a internet tá muito menos engraçada. P. Balduino me perguntou: que caminho ou material você recomenda para quem quer trabalhar com Data Science? Se você quer trabalhar com Data Science, a minha recomendação atualmente é: saiba programar, estude uma linguagem de programação que seja fácil de se scriptar. Python é a mais comum, mas tem R, tem outras. Consiga escrever programas de maneira rápida, sem se atrapalhar com a parte de programação. E tem um conhecimento de estatística e de matemática, então você tem que começar também a estudar o que a gente chama de Machine Learning. Existem livros que vão te explicar como fazer essa transição da programação para o Data Science. E o mais famoso, que eu sempre recomendo, é o Machine Learning for Hackers, que ele vai te explicar quais são os primeiros passos das grandes classes de modelos para Data Science. Então, o que é recomendação, o que é uma classificação, o que é uma regressão, o que é uma segmentação, e com isso você vai entender como resolver esse tipo de problema e como resolver as primeiras questões básicas que aparecem por lá. Depois disso, é começar a entender melhor o que está sendo feito no mercado. Então, os cursos do Coursera são muito bons para se fazer isso. O Matheus Alves está perguntando: como os físicos sabem que o que gerou as ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO foram os buracos negros? Essa é uma boa pergunta. A quantidade de ondas gravitacionais que a gente detectou, elas foram astronômicas. A gente sabe que a energia gerada em ondas gravitacionais, naquele momento que elas foram emitidas, foram maiores do que toda a energia emitida no universo no mesmo período de tempo. Então, é uma quantidade astronômica de energia. Objetos que têm a capacidade de gerar essa quantidade de energia são muito, muito poucos. Basicamente, buracos negros são os que conseguem gerar esse tipo de energia. E principalmente buracos negros orbitando. A gente sabe que basicamente seriam esses um sistema binário de buracos negros que teriam energia suficiente para poder gerar essa quantidade de ondas gravitacionais. Além disso, observando o perfil das ondas gravitacionais, a gente percebeu determinados sinais que indicam uma colisão de buracos negros. Isso é um pouco técnico para explicar, mas observando como elas se comportavam, isso é equivalente ao que seria esperado pela união de dois buracos negros. Isso suporta essa previsão de que seriam buracos negros que estavam lá. Resumindo, para ficar claro, porque é bastante complicado. Quantidade de energia gerada, muito alta para ser qualquer outra coisa além de buracos negros. Dados que suportam isso aí indicam que isso foi uma colisão de buracos negros e eles se uniram para um buraco negro único no final. Essas duas coisas que fazem a gente acreditar que foram buracos negros que foram detectados pelo LIGO. O Igor Mendonça pergunta: o que você está fazendo atualmente usando Big Data? Qual é o tipo de dado? Biológico, financeiro? Atualmente, dado a empresa que eu trabalho, que é uma empresa de reserva de hotéis do mercado de turismo, então, o tipo de Data Science que a gente tem desenvolvido é muito relacionada ao tipo de e-commerce. Então, como a gente pode utilizar Data Science para poder fazer a vida do nosso usuário melhor no site. Então, como é que eu posso fazer alguma análise em todas as pesquisas que são feitas, em todos os cliques que são dados, para fazer um usuário ter a melhor experiência dentro do site. Então, como é que eu vou encontrar o hotel mais próximo ou mais similar a esse que eu estou olhando agora? Pessoas que compraram esse hotel aqui, que outro tipo de hotel eles acabaram reservando? Quais tipos de amenidades eles querem no hotel? Eles querem free Wi-Fi? Eles querem piscina? Esse tipo de coisa que vai fazer a vida do usuário melhor e que vai fazer com que ele tenha a melhor experiência relacionada ao que a gente tem feito atualmente. Muito utilizando dados de turismo, então de viagens, cidades, estadias, mas sempre pensando como se fosse um site de e-commerce, como fazer o usuário acabar reservando conosco. O Ney Souza me pergunta: Caio, como é ser um físico que trabalha numa empresa privada e programando? Como é a rotina? Como foi chegar aí? Resumindo um pouco,
Quando eu resolvi sair da academia e começar a me aventurar no mercado de trabalho, eu sabia que se eu queria continuar trabalhando fazendo modelagem matemática, coisas nesse estilo, existia naquela época poucas opções a seguir. Então eu resolvi ir para o mercado financeiro. Eu fui trabalhar numa empresa que fazia o que a gente chama hoje em dia de fundos quantitativos. Então era como você faz para operar na bolsa de valores utilizando unicamente modelos matemáticos. Então você elimina aquela figura de um ser humano que toma decisões, e as decisões são tomadas por um modelo matemático que decide o melhor momento de comprar e o melhor momento de vender. Foi ali que eu comecei a misturar um pouco esse conhecimento acadêmico que eu tinha antes com a programação de uma maneira mais prática e a modelagem para poder fazer resultados práticos, que vão ser essas ações compradas e vendidas. Eu fiquei trabalhando com isso por quase 5 anos e até o momento que, por N questões, até a pressão do mercado, o estresse que isso é em você, eu estava cansado de trabalhar com isso e me surgiu a oportunidade de ir trabalhar no mercado de internet. E quando você começa a ver, nessa época surgiu essa nova área, que hoje em dia a gente chama de Data Science, Big Data, que era como a gente pode utilizar os modelos matemáticos para tomar previsões sobre a empresa, sobre os clientes, para fazer o seu site funcionar melhor. E no final das contas, isso era mais ou menos o que eu vinha fazendo, utilizar uma grande quantidade de dados para tomar decisões sobre um determinado assunto. Eu fiz essa transição de sair de um mercado que era bem estabelecido, mas muito sério, para um mercado mais aberto, como o de internet, e mais relacionado ao desenvolvimento de produtos e utilizar Data Science para desenvolver novos produtos para uma empresa. Então, de lá para o Booking, foi um outro passo onde eles estavam procurando pessoas com esse determinado perfil e eu acabei sendo convidado para vir para cá. Mas eu acho que foi uma transição gradual de sair de uma pessoa que só fazia modelos matemáticos para começar a utilizar a programação de uma maneira mais prática e cada vez mais me interessar em entender melhor a programação de uma maneira mais teórica e como misturar isso para gerar resultados práticos para uma empresa. Foi em 1 minuto essa a resposta. Essas foram algumas perguntas que o pessoal me fez no Twitter nos últimos dias. Se você tiver mais perguntas, por favor, me manda no Twitter com a hashtag FísicoResponde ou me pergunta aqui embaixo nos comentários que o próximo vídeo de respostas eu respondo elas para vocês. Eu sei que eu dei uma parada longa no canal, mas agora, reorganizando as coisas, eu espero que eu vá conseguir postar com mais frequência. Então, para você que está interessado, por favor, se inscreve aqui embaixo, aperta também aquele sininho para poder ver as notificações quando eu postar vídeo novo e até a próxima.